Sessão com o formador Hermes Santana na UFTD 10877 Enterprise Process Automation. Muito bem, hoje a nossa agenda, como nós combinamos, né, é trabalhar com a estrutura de controle if e else, tá bem? Só isso, tá? Depois nós vamos ver exemplos e tarefas. Vai ter a nossa tarefa, vai ser a parte prática, tá? Eu vou fazer, essa é a parte conceitual, e depois vou fazer um vídeo para a parte prática, tá bem? Muito bem. Bom, meus caros, esse assunto em questão, esse tema em questão, é um dos assuntos que requer, sim, conhecimento de programação, tá? Então, para isso e para já, tá? Né, como nós também somos programadores, também ministramos a aula da programação, tá? Então, eu preparei para vocês um conteúdo para mostrar para vocês a questão na programação. E isso vai em qualquer linguagem que vocês estiverem a usar, tá bem? Então, vamos a isso. Então, avançar. A estrutura de controle, que nesse caso que é o if e else, depois vou fazer uma com switch case, tá? Hoje só vou falar sobre if e else. São estruturas condicionais para tomadas de decisões, tá? Tomadas de decisões. Relativamente a isso, a estrutura de controle, ela estabelece uma condição, se vai ou não vai, se é ou não é. Por exemplo, vamos dar um exemplo que eu cito esses exemplos nas sessões. Se estiver chovendo e eu não sair com o guarda-chuva, não levar o guarda-chuva comigo, né? Pode ser que eu me molhe, né? Tá certo? Ok? Mas, né? Se não, aqui ó. Então, está a estabelecer uma condição, tá bem? Então, essa é a estrutura de controle. O if, que é basicamente o if, né? Se e o else, que é o senão. Então, esses operadores condicionais, if, que é o se, e o else, senão, e ainda tem também o else, if, tem o else. Geralmente isso aqui é usado, né? Você vê muito isso aqui em Python, por exemplo, tá? Bom, mas vamos lá, vamos a isso. Nós vamos tratar desses dois casos. São usados para definir blocos de códigos que serão executados apenas se certas condições forem satisfeitas, tá? Então, claro, né? Então tem que ter uma condição, tá? Então estabelece uma condição, se é ou não é, e vai retornar um valor. E esse valor, tá, pode ser falso ou verdadeiro. Vamos dar um exemplo, cara. Aqui eu estou usando, né, a linguagem de programação Python, também para exemplificar, porque é uma linguagem mais fácil para vocês perceberem, tá? Eu vou usar exemplo com Python e vou mostrar para vocês também como é na linguagem VB, tá certo? Isso para porque o UiPath, né, usa o VB, tá bem? Tá certo? Então vamos a isso. Então vamos supor aqui que eu tenho a variável A e a variável B. Vocês já tiveram aula de variável na sessão anterior. Então, muito bem. Então, a variável A recebe 420. Então, na memória do computador, existe numa caixinha lá a memória A, ou seja, a variável A, que o valor dela é 420. E B recebe 330, tá bem? Então, veja só, né? É só um exemplo aqui, tá bem? Tá certo? Então, aqui, essas duas variáveis cá. Então, vamos imprimir aqui, print Portugal. Imprimir Portugal. Eu quero que imprima o nome Portugal se A, esse sinal é o quê? Maior ou menor?
É? Vocês estão lembrados, né? Tá bem aqui, ó. Tem o maior e menor, né? Vou mostrar aqui para vocês, tá? São os operadores que vão ver a seguir, tá? Vocês conhecem, tá, cara? Certo? Que é o maior que? Tá bem? Certo? Então, muito bem. Então, se Portugal, se A, que é 420, for maior que B, que não vai ser, não é? Ou seja, que vai ser, né? Que nesse caso é, né? Certo? Que vai ser. Que é, tá? Então, se não, vai imprimir e ok, tá? Então, se A, que é 420, for maior do que B, que é 330, é claro, né, que isso é verdadeiro, né? É uma condição verdadeira, tá? Aí vai imprimir Portugal. Se não, vai imprimir e ok, certo? Então, essa aí é uma condição, certo? Tranquilo? Eu creio que fica esclarecido isso aqui de forma simples para nós percebermos, tá bem? Então, essa estrutura de controle é isso, tá? Estabelece uma condição para que uma das condições, né, possam ser impressas, por exemplo, visualizadas. No caso, né, a verdadeira, tá? Então, a verdadeira, é claro que essa aqui é verdadeira, tá certo? Não tem para onde ir, que A realmente é maior que B. Destacar, muito bem. Bom, sempre vai estabelecer uma condição, tá? Sempre. Um condition, tá bem? Tá certo? Sempre. Ok? Sempre um true e um outro, tá? Nós vamos entrar ainda também nesses detalhes do true e do false, que nós vamos usar os operadores lá, tá bem? Muito bem. Agora eu vou falar sobre operadores. O if, vocês observaram que o if e else, tá? Sempre vai usar essas coisinhas aqui, tá? Que nós chamamos de operadores, tá? E os operadores, existem dois tipos de operadores, tá? Que são os operadores relacionais e os lógicos. Vou falar logo dos operadores relacionais. Os relacionais, eles servem para comparar valores. Uma comparação, tá? E o resultado é sempre verdadeiro, true ou falso, tá? Por exemplo, tá? Esses são os operadores relacionais, tá? Então, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, igual, você vai encontrar sempre igual assim. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma tabela a mostrar como o sinal de igual em 9 linguagens de programação, tá? E aqui é diferente, tá bem? Certo? Diferente. Esses símbolos com certeza vocês já viram, né? Na matemática normal que nós aprendemos nas escolas, né? Nós já aprendemos também sobre esses sinais, tá? Que nós na área de informática chamamos operadores. Então ele aqui faz uma comparação, tá? Vamos supor, vamos dar um exemplo. Exemplo de ser humano, né? Tamanho. Vamos supor que temos Madalena. Então, Madalena é maior do que em tamanho, assim, tá certo? Que o João Veiga, por exemplo, tá? Um exemplo. Então, isso é uma comparação, né? Aquele carro, aquela viatura é maior do que aquela. A viatura A é maior do que a viatura B, tá bem? Muito bem. Vamos dar um exemplo? Vamos somar dois números, por exemplo, aqui, tá? Aqui é a soma, né? Na verdade, essa soma aqui, essa aqui está fazendo uma soma, não está fazendo comparação, tá? Eu tenho um outro exemplo, eu acho que eu deixei mais para frente. Aqui não está fazendo comparação. Esse aqui é um exemplo, eu creio que eu deixei ele mais lá em frente, tá? Tá sim, esse aqui é uma soma. Mas eu posso considerar esse daqui, por exemplo, tá? Como uma comparação, tá? Tá certo? Isso aqui como comparação, ok? Tá? Então,
Tá aí um exemplo para vocês. Esse exemplo aqui, né, vamos desconsiderar para esse item. Eu posso também fazer com que aqui, em vez de ser uma soma, eu posso declarar K, certo? E fazer uma condicional, né? A, que é, se A for maior do que B, ele vai imprimir alguma coisa, tá? E é o que nós vamos fazer, tá bem? Bom, isso aqui, né, por enquanto deixa a seguir. Essa questão de soma é mais fácil, nós fizemos na sessão anterior. Bom, agora tem os operadores lógicos. Esses operadores lógicos servem para juntar e negar condições. E também trabalham sobre resultados true e falso. Mas como assim, em forma do juntar e negar? Sim, por exemplo, aqui nós temos os operadores AND, que é o famoso E, que é o E, né? Por exemplo, como tem aquele ditado, Ana e Filipa, né? Então, Maria e José, por exemplo, tá? O operador OR, que é o OU, certo? Tem aquele ditado, ou é ou não é, na verdade, tem aquele ditado, então pronto. E o NOT, que é não, que é para negação, aqui ele já nega, tá bem? Tá certo? Então aqui nós estamos observando que os operadores, né, lógicos, eles servem para juntar, por exemplo, né, ele e ela, né, estão a juntar, tá certo? Tá certo? Ok? E vai ter sempre um resultado, certo? Verdadeiro ou falso. Entretanto, esse aqui usa a negação, tá? Então, que é o NOT, ok? Então é isso. São exemplos de operadores lógicos de relacionais. Enquanto um faz a comparação, esse aqui faz a comparação, certo? Quem é maior que, quem é menor do que, quem é maior ou igual, tá certo? Então, o outro, ele faz uma junção. Ele faz uma junção ou negação, tá? Então, aqui estão os operadores, tá? Exemplo, ele e ela, né? Olha aqui, ó, certo? Tá? Ou ele ou ela, por exemplo, né? Certo? Ou nenhum, né? Certo? Então, aqui está a negar, certo? Relativamente a isso. Acho que aqui é um exemplo cá. Isso aqui, por exemplo, aqui já é relativamente os operadores relacionais. Aqui tá os dois aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, né? Então, eu tenho aqui a idade do Vitor é 16. E aqui eu tenho uma condicional. Se a idade do Vitor for menor ou igual a 18, então vai imprimir menor. Certo? Se não, vai imprimir maior. É claro, a gente já observa cá, meus caras, que aqui é uma variável. A variável está em forma que idade do Vitor é 16. Certo? É claro, se a idade do Vitor for menor que 18, claro que é, né? Certo? Então ele vai imprimir que ele é de menor. Então a sentença verdadeira aqui, a condição verdadeira aqui é essa, cara. Certo? Então vai imprimir quem? Esse aqui. Certo? Tá? Ok? Então é isso aqui, né? Se não fosse ao contrário, se Vitor aqui, se aqui fosse 20, por exemplo, né? Certo? Ele iria imprimir esse daqui, tá? Tá bem? Vamos a isso. Esse é um dos exemplos, tá? E aqui eu tenho os operadores lógicos e relacionais em 9 linguagens de programação. Por exemplo, a igualdade, o sinal de igual, ó, aqui em Python, olha lá, C#, C++, C, JavaScript, Java, VBNet, que é o VB.net, que é esse que usa no UiPath, Dart e PHP são iguais, só muda o VB aqui, ó. Tá bem? Desigualdade aqui, tá certo? Aqui, ó, esse aqui, dessa forma, ok? Olha só, aí no VB, o VB quer sempre aparecer, né? Diferencial, né? Mas, né, está cá. E o OU, olha só, o pipeline, né? O PIP, né? Aqui, ó. Certo? Aqui, ó, tá bem? O OR. E aqui que é o E, né? Que é o I, né? AND, depois tem comercial duas vezes,
VBEnd, tá? E o negação, que é o not, tá bem? Tá? Então aqui. Então é claro que lá no IPath vai usar esse aqui, que é o VBNet. Mas, formador, eu vou programar, vocês estão a ver que nós estamos a trabalhar com IPath, né, de forma gráfica, tá bem? Tá? Então nós montamos os processos, tá bem? Aí, de forma sequencial, né? E a linguagem de programação se encarrega de fazer tudo, né, normalmente, tá? Certo? Então é isso. Tá, formador? Se fosse em VB, como seria, por exemplo, a soma de dois números, por exemplo? Aqui seria assim, né? Então, quem programa em VB, em Java, por exemplo, aqui já está acostumado com isso. Public Module Programming, aqui o Public Subman, aqui tem um main com os argumentos, é string, tá? Então aqui nós temos as variáveis A e B, que são inteiras, que está recebendo números. A variável A recebe 5 e a variável B recebe 3, tá? Certo? E aqui está, né, uma variável com o nome resultado que está a receber a soma dos dois. E cá embaixo, console, o ponto WriteLine, resultado. Então aqui ele vai imprimir. Aqui ele vai imprimir o resultado. Vai ser quanto, formador? Claro, vai ser 5 mais 3 vai ser 8, tá? Isso aqui eu estou mostrando em VB, tá bem? Certo? Eu falei para vocês que eu vou usar o exemplo em Python primeiro, tá? Para depois mostrar no VB, tá bem? Tá? Essa aqui seria se você fosse programar em VB.net, tá? Certo? Então olha só a diferença, né? Olha a diferença relativamente a Python. Tá, formador, se eu fosse usar o if em VB, tá? Estrutura normal, Public Module Programming, tá? Public Subman, os argumentos, a string. Então aqui, né, temos aqui as variáveis. Então vamos a isso. Tem uma variável número que ela é igual a 4, né? Recebe 4. Então se número que é 4 for maior que 5, então console.WriteLine, escreva, né, na linha, o número é maior que 5. É claro que 4, né, não é maior que 5, né? Se não, certo? Nós vamos aí, o número é menor que 5. Certo? Tudo bem? Então é assim, na linguagem de programação, tá? O formador teria que escrever isso sim. Geralmente essas partes aqui, ó, já vem predefinida quando você vai fazer uma programação em VB, tá? Você tem que fazer mais a parte do processamento, tá? E alguns argumentos, vocês alteram, aqui tem o nome também do módulo do programa também, tá? Então, a linguagem Python ela é mais simples, tá bem? Tá certo? Então, essa aqui é a VB. Bom, depois temos o exercício prático no IPath, tá? E no IPath, formador, como vai ser isso? Eu vou escrever daquela forma? Não, tá? Daqui a pouco eu mostro o exercício para vocês aqui, tá? No IPath seria assim, tá? Ó, no IPath nós vamos fazer as comparações. Primeiro nós vamos criar o nosso processo, montar as sequências, tá bem? Criar as variáveis e depois estabelecer as condições com o if e o else, tá bem? Dessa forma cá, tá bem? Certo? Então convém que, né, eu mostre lá para vocês de forma na parte prática, tá certo? Tá? Então é isso aqui. Vocês vão ver dessa forma cá. Vamos mostrar na parte prática para vocês, tá? E depois nós temos o exercício, tá? O nosso exercício prático, tá? Aqui eu vou deixar cá para vocês, já vou aproveitar aqui agora nesse momento aqui, ó. Tem o exercício 1 e o exercício 2 que vocês vão fazer a seguir, tá? Eles são bem técnicos, tá? Então, estão cá, eu vou deixar para vocês fazerem na próxima parte, tá bom? Mas aqui, ó, pode observar que tem aqui dois enunciados. No site do IMT informa-se que para obter a carta de condição B,
tem que ter 18 anos. Aqui está o decreto. Vai. A Filipa tem 17 anos. Bem? 17 anos. Crie um processo num iPath que utilize variáveis, olha a dica, variáveis, os operadores condicionais e relacionais, imprimindo ou a imprimir. Não pode conduzir se a idade for inferior a 18. Pode conduzir, caso contrário, né? Se não, tá? Esse é o primeiro. Segundo, um menor só pode ser admitido a prestar trabalho se estiver completado 16 anos. Olha cá. Bom, estiver concluída a escolaridade obrigatória ou estiver matriculado a frequentar um nível secundário de educação e dispuser de capacidade física e psíquica adequada ao posto de trabalho. Isso aqui está no artigo, né, 68 de setembro. A Helena tem, olha só, 17 anos. Crie um processo no iPath que utilize variáveis, operadores condicionais e relacionais. E lá tem que imprimir, né? Não pode ser admitido se a idade for menor ou igual a 15. Pode ser admitido caso contrário, tá? Então, esses são os exercícios que nós vamos estar a fazer, tá bem? Certo? Nós vamos na prática, né? Esse é o exercício que vocês vão fazer daqui a pouco. Bom, agora é o seguinte, o que é que nós vimos cá? Só para nós fazermos aqui uma breve revisão. Nós vimos sobre o if e else, tá bem? Tá? Que eles são condicionais, estabelecem uma condição, tá bem? Certo? Então, geralmente ele vai mostrar uma condição, né? Nesse caso aqui nós temos uma condição, né? Se A é maior do que B, ele vai imprimir Portugal, se não, vai imprimir B, tá? Então ele vai imprimir a condição correta, tá? Depois os operadores, os relacionais que servem para comparar os valores, quem é maior, quem é menor, tá certo? Tá? E depois nós temos aqui os lógicos que servem para juntar ou negar. Então aqui está os operadores em questões, tá bem? Certo? E depois eu mostrei para vocês, além desse exemplo, os operadores lógicos em 9 linguagens de programação, tá? E depois mostrei para vocês como seria isso em VB, tá bom? Tá certo? Então está cá, certo? Posso mostrar isso, facultar isso para vocês. E posso ainda, né, para ficar mais, para dar mais uma ênfase ao que estamos a falar cá, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, aqui o exemplo, né, tá? Para finalizar cá, certo? Então aqui está um exemplo, né, no OneCompile, nessa plataforma, aqui em VB, o mesmo exemplo que eu deixei lá para vocês, tá? Está cá. Então, ó, eu tenho uma variável com o número 4, né? Número é 4, né? Então, se o número que é 4 for maior que 5, então vai escrever maior que 5. Se não, escrever menor que 5. Vamos colocar aqui, ele vai escrever o menor que 5, é claro, é correto isso. Vamos meter aqui 6. Será que funciona? Olha, já mudou, tá bem? Está cá, certo? Com isso, meus caros, né, finalizo cá, tá certo? O nosso exemplo e, né, desejo a todos aí uma boa tarefa. Até o próximo vídeo.